Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atos Podcast. Hoje, com esse convidado, muito querido, Padre Bruno Coelho, da Canção Nova. Atenção, família Canção Nova, quero ver todos vocês acompanhando, hein? Curtindo, compartilhando esse episódio com toda a família Canção Nova, porque o Padre Bruno hoje está aqui na missão de Fortaleza, né, Padre? Isso, atualmente estou aqui na Canção Nova em Fortaleza. A Canção Nova tem casa de missões em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, né? É uma das maiores comunidades, né, de leigos do Brasil. Atualmente eu estou aqui na Canção Nova em Fortaleza há 2 anos. Estou no meu 3º ano, né? Essa terra é maravilhosa, né, Padre? Que o pessoal lá do sul vem passar as férias e a gente mora aqui, onde eles vêm passar as férias, né? Sol o ano todo. Mas é isso, o bate-papo vai ser muito bom hoje, não é não, Pedro? Eu aqui, Cavalcante Neto, não? Pedro irmão, Veras, meu amigo. Veras, como sempre. E Pedro, vamos lembrar aqui dos nossos irmãos patrocinadores, né? Exatamente. Antes de você dar uma golada aí, primeiro, Mota da Costa Imobiliária. Os caras são fera aqui. Mota da Costa Imobiliária. Padre Bruno, uma comunidade como a Canção Nova, para estar presente em vários lugares, ela precisa de imóveis, né? Precisa se fixar no local. E sempre existe a burocracia. O senhor é o responsável pela missão aqui? Sim, eu estou como responsável há 12 meses. Pois é, aí tem toda a parte burocrática, né? Para quem não sabe, a Canção Nova, cada casa de missão, ela é, como eu posso falar, dirigida pelo tripé que nós chamamos, que é o econômico local, que é o formador local e o responsável de missão. Esse tripé é como se governa ali a casa de missão naquela cidade. Então, atualmente eu sou responsável de missão há 2 meses, né? E temos também a econômica local, que é a Keila, e a formadora local, que é a Dinorá. Então, nós 3 que, claro, com toda a comunidade, mas quem está mais ali... Está dirigindo, né? É um serviço, né? Somos nós 3, mas é claro, juntamente com toda a comunidade, tudo partilhado, né? Conversado, né? Sem dúvida alguma. Aí vem a questão imobiliária, aí o contrato de locação, que eu acho que deve ser a maior parte da realidade, né, da Canção Nova. Às vezes recebe uma doação, né? Glória a Deus quando é uma doação, né? Mas sempre há a questão burocrática, que envolve ali o trâmite do imóvel, né? Documentação, impostos e tudo mais. Nesse sentido, é sempre muito bom e a igreja também precisa de um profissional competente que auxilie, que dê ali o norte, né, o direcionamento. E aqui você encontra, né, na pessoa do Dr. Rodrigo Costa, que é o CEO aqui da imobiliária Mota da Costa, onde está localizado o estúdio do Atos Podcast. Até a gente pode convidar, né, Pedro, nossos seguidores, quem quiser conhecer aqui o nosso estúdio. Pode Exatamente, vir aqui, fazer tentar agendar um dia, reza pra gente responder. E vem aqui conhecer, a gente bater um papo, você conhecer aqui as nossas instalações. Mas obrigado, Rodrigo Costa, acompanhe ali as redes sociais, vão estar aqui na descrição. Se você quer vender, alugar imóveis, é com a Mota da Costa. E o nosso outro patrocinador? É a Belgo Cercas. Belgo Cercas, padre. Gleuton Macedo, nosso amigo, aqui da Paróquia São Vicente, é do ECC, e também acredito no nosso projeto, apoia aqui a nossa obra de evangelização, pequenininha, mas que aos poucos a gente vai ganhando espaço, né? E é importante, né, padre, hoje ter pessoas que apoiam os projetos de evangelização, né, no meio católico, para que a gente tenha condições de seguir, né? A Canção Nova, por exemplo, vive apenas da providência, com certeza. E com base nas doações dos seus sócios, né, que a gente chama, né? Isso, sócio evangelizador, né? Quem sustenta toda a obra Canção Nova são os nossos sócios evangelizadores. Sócios evangelizadores. Contribuem financeiramente, né? Mais do que isso também com suas orações, com carinho, com amor. Isso. E nós falamos que os nossos sócios são também evangelizadores. Exatamente. Não somente nós que estamos ali à frente, nas santas missas, nos programas e assim por diante, mas os nossos sócios também têm uma grande parcela de evangelização, né? Sem dúvida alguma. Gleuton, muito obrigado. Forte abraço, também vai estar na descrição como você pode entrar em contato com a Belgo Cercas. E se você quer se tornar um patrocinador, um amigo, um apoiador do Atos, Pedro?
Manda um e-mail lá, tá aqui na descrição, atospodcastoficial@gmail.com, ou fala com a gente lá no Instagram, o seu desejo, que a gente tá precisando e vamos receber muito bem o seu carinho. E tem outra coisa, nós estamos numa missão, hein, padre? Sim. Estamos em missão, nós queremos levar o Atos para a Arena Aleluia. Arena Aleluia. Onde há um ano atrás eu fiz a primeira vez o convite ao Padre Bruno para ele participar do nosso podcast. Desde então ele se esquiva, mas chegou o dia que pegamos ele em casa e trouxemos para cá. Mas eu me lembro até hoje, no Aleluia do ano passado, foi no primeiro dia, né? Sim. E eu tava ali caminhando, né? Aí eu lhe peguei desprevenido, não foi? Isso. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi, olha, eu sou muito tímido. Você assustou, não foi, padre? Foi. Eu sou muito tímido, não sou muito assim de falar assim em podcast, em televisão, essas coisas assim não, gravações não. Vai devagar, vai com calma. Enrolei 1 ano, mas hoje deu certo, né? Rapaz, a enrolada foi federal, viu? Mas aí, padre, a gente quer voltar ao Aleluia nesse ano 2023 agora com a estrutura, né? Um standzinho lá. Então, se você pode e quer nos ajudar, como é que faz, Pedro? Vai rolar a vinheta aí, vai rolar a vinheta aí. O Natan vai botar a vinheta aí, ó. Opa! Olá, meus amigos do Atos Podcast. Estamos em campanha, queremos o Atos na Arena Aleluia. Aqui está a chave Pix e queremos você ajudando a realizar esse sonho. Pronto, voltou. Mudou a camisa, mudou tudo. Tá bom? Então você pode ajudar a gente materialmente, como disse o padre, né? Que tantos a família Canção Nova intercede, né? A família de intercessores. Exatamente. E a gente sabe que essas duas frentes precisam caminhar juntas, né? A intercessão e a oferta material, que é o que faz a obra de Deus acontecer, né? Com certeza. A gente não tem como fazer a obra acontecer sem os mesmos materiais, né? A partilha de todos é que a gente vai multiplicar e fazer acontecer tudo, né, padre? Eu, por exemplo, eu sou sócio da Canção Nova desde 2003. Sim. Não é para me vangloriar, não, mas eu digo isso com muita alegria. Né? Porque eu conheci a Canção Nova em 2000, 2001, mais ou menos. E aí esse início, quando eu conheci, e eu conheci pela TV, né? Eu acho que não tinha missão aqui em Fortaleza ainda. Rapaz, era 24 horas. Sim. E eu tenho que confessar uma coisa. Quando eu ouço o senhor pregando, quando eu lhe vejo pregando na homilia e tal, me recorda muito o Padre José Augusto. E Padre José Augusto, eu tenho saudades dele, porque ele está em alguma missão? Em Cachoeira Paulista, a sede, tá lá, né? Mas há algum tempo que eu não vejo assim. Ele, por escolha, ele resolveu ficar ali mais em Cachoeira Paulista, nas celebrações, atendimento de confissões também, direção espiritual. Mas agora me parece que ele está aos poucos, retornando, né? Aí visitar algumas casas de missão da Canção Nova, né? Ele foi pregar o acampamento de carnaval no Gravatá, Pernambuco. Há muito tempo ele não ia lá. E outras casas de missão ali próximo de São Paulo, Cachoeira Paulista. Aos poucos ele já foi em Caruaru também. Gosto muito dele. Padre José Augusto já está na casa dos 60, não? Por ali? Não sei falar assim com precisão, não. Se não tiver, tá perto, bem próximo. Bem próximo, Padre, vamos lá. O senhor falou aqui que é de Manaus, né? Manauara, né? Manauara ou então manauense. Manauense, Nasceu ali em Manaus, vendo as tracaias passando ali no rio, comendo tambaqui, pirarucu. Não, peixe, graças a Deus tem demais. Tem demais, abundância, né? Peixe de água doce, né? O meu preferido é o tambaqui. Tambaqui é bom demais. Aliás, tambaqui assado bom demais, cara. Aliás, segunda-feira, provavelmente, a minha janta já vai ser um tambaqui assado. Atenção, porque eu tô gente. saindo de férias, próxima segunda-feira. Olha férias só. Entre aspas, né? Nós chamamos a Canção Nova de período de descanso. Descanso. É a mesma coisa que férias, né? Porque, na verdade, férias não tem como tirar, né? Lá. Onde tiver. O senhor chega lá e aí o pessoal já... Opa, padre! Aí eu vou comer um tambaqui assado, né? Eu vou de férias uma vez ao ano, né? Eu penso mais de um ano e 3 meses que eu não vou de férias. Aí eu tô indo agora passar um tempo lá em Manaus. Ó, a gente tá gravando esse episódio aqui no dia 15. Vai ao ar no domingo, dia 18. Dia 19, o senhor tá lá. Tô. Galera de Manaus, prepara o tambaqui aí pro padre. Certeza. Padre, como é o nome
daquele primo da tartaruga que serve assim o casco em cima da mesa. É tracajá, é? Tracajá. Tracajá, né? Eu já comi tracajá, a gente chama de sarapatel. Sarapatel. Conheço não, mas a culinária... Mas, rapaz, nossa, é uma boa delícia, demais, nossa. É muita comida lá. Qualquer coisa é motivo para um banquete lá. Uhum. Eu morei lá, né? Uma época. Foi, né? E aí, qualquer coisinha, um amigo chama o outro para almoçar, para jantar na casa, aí já é um banquete. É peixe, é tracajá, é tudo. Muito bom. A única experiência que eu tive com Manaus foi um tanto quanto desesperadora, voltando de viagem dos Estados Unidos. Aí Ficou na alfândega, foi? Não, o cara... Que sempre você tá voltando de viagem, né? O comandante fala, né? Estamos agora dentro do espaço aéreo de São Paulo, tem sua tripulação para parar para o pouso, né? São Paulo não, Manaus, não? Não, calma. Aí prepara e tal, você sempre olha, tem a cidade, vários prédios já, várias coisas, né? Uhum. Aí o comandante falou, atenção, estamos aqui passando sobre Manaus, preparar para o pouso. Quando eu olhei pela janela, só mato. Mato. Eu acho que você vai pousar aonde, mano? Não tem nenhuma cidade ainda, mano. Dentro do espaço aéreo. Até chegar à cidade demorou foi tempo, meu amigo. Pronto, vai pousar dentro dos matos o avião. É a única experiência que eu tive com Manaus. Não conhece a região, né, padre? O aeroporto de Manaus é um pouco afastado. Hoje em dia tá mais... Uhum. Porque a cidade cresceu, né? Manaus cresceu muito, né, padre? Bastante. Nos últimos anos cresceu demais. Mas é um pouco afastado. Aí realmente é isso. Você só vê mato, né? Mas Rua de Belém também, você vai aproximando, você vem sobre o rio, né? Enfim, é uma região muito bonita, muito rica. Uhum. Padre, aí como é que foi? O senhor nasceu numa família católica? Como era o padre Bruninho? Bruninho. Padre Bruninho. Não, eu sou de uma família católica. A minha família materna, bem católica, já por parte de pai. Minha família paterna já é mais evangélica. São mais evangélicos, né? Mas da minha família materna, todos são católicos, principalmente a minha avó, que ainda é viva, né? Ela é que passou a herança para nós, né? Para minha família, né? Para minha mãe, para as minhas tias, meus tios, toda a minha família materna é bem católica. Então eu nasci no seio cristão, né? E uma família de quantos filhos do senhor? Então, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu. Só uma irmã? Meus pais são separados. Certo. Há mais de 20 anos. Quando eu entrei para a Canção Nova, eles já eram separados. Mais de 20 anos. Estou na Canção Nova há 18 anos. E por parte de pai, eu sou filho único. Por parte de mãe, eu tenho essa irmã, que é mais velha do que eu. E tenho 2 sobrinhos, a Maria Eduarda e o Gabriel, né? E hoje a minha mãe, ela tem um companheiro dela, muito gente boa, mais de 20 anos, né? Tem esse companheiro. E muito gente boa. Meu pai continua solteiro, né? Entendi. Sozinho não quis mais, né? Ficou tranquilo lá na casa dele. Sim. Rezar por ele, que meu pai é alcoólatra, né? Sim. Aqui já partilhando um pouquinho. Como é o nome dele? Francisco das Chagas, né? Então ele é alcoólatra, tem a dificuldade dele, a realidade dele. A minha mãe também, ela não é assim tão católica, né? Qual o nome Mas dela? a minha avó, Maria das Dores. Dona Maria das Dores, um abraço. Bote lá para eles assistirem, viu? Seu Francisco das Chagas é meu xará. Também sou Francisco das Chagas. Mas graças a Deus é uma família abençoada. Que bom. Com as suas cruzes, né? As suas lutas. Toda Como família toda e qualquer tem. família, né? Toda família tem, né, padre? Uhum. Mas, padre, o que surgiu primeiro? Foi o chamado ao sacerdócio ou a Canção Nova na sua vida? Primeiro foi o chamado ao sacerdócio. Em Manaus. Eu já vou começando um pouquinho então, né? Pronto, Foi numa paróquia, no grupo de oração? Como é que foi? Então, eu me lembro quando eu era criança, a minha avó me levava para os grupos de oração, para as santas missas. Mas eu ia mesmo porque ela me levava, né? Não tinha tanto engajamento na igreja. Até um dia que a minha prima, chamada Lídia, já falecida, me convidou, quando eu tinha uns 14 anos, para fazer um seminário de vida no Espírito Santo, na paróquia da Santíssima Trindade, minha paróquia de origem. Então, nesse seminário de vida no Espírito Santo, logo no primeiro dia, quando a pregação era sobre o amor de Deus, aí eu fiz a minha primeira experiência, né, com Cristo, né? Era um grupo da renovação. Da renovação. Local lá. Isso. Só que eu não conhecia tanto ainda
a Renovação Carismática Católica, que era um grupo de oração. Então foi a primeira vez que eu fui para uma realidade carismática. E ali dentro do seminário tive essa experiência com Cristo, esse encontro pessoal com Ele. Então a partir dali que começou o meu engajamento na paróquia. Comecei a participar do grupo de jovens, do grupo de oração. E é então que eu comecei meu processo, né, assim, de conversão, de mudança de vida, apesar de não ter aprontado tanto, né? Tive sempre uma vida bem tranquila, mas não tinha aquele engajamento, aquela busca pela santidade ainda, né? Sim, aquela sede, aquela né? sede. A partir desse seminário de vida no Espírito, despertou, né, a minha intimidade mais ainda com Deus, né? Então eu comecei a participar. Eu falo que eu era caça-vigílias. Onde tinha vigília, eu ia. Eu tava lá. Então começou aquela, né, experiência com Cristo, né? Então depois de 3 anos já na caminhada, é que veio, né, esse despertar em relação à vocação sacerdotal, né? Mas aí nesse ínterim o senhor tinha a sua vida de adolescente, jovem, normal, estudo, os amigos... Sim. Mas ali, durante esse processo, teve alguma coisa que marcou, assim, de repente, do seu testemunho, a sua transformação? Os amigos percebiam alguma coisa? Havia... Sim, entre os amigos, mas também na própria família. Na própria família. Perceberam que o senhor estava já... Isso. Depois, né, do seminário de vida, já na caminhada na igreja, né... Tanto a minha mãe como a minha irmã, elas perceberam, né, que antes da minha experiência com Cristo, era uma pessoa, depois eu comecei a mudar. Coisas práticas, né? No dia a dia. No dia a dia, até mesmo de lavar uma louça, de arrumar a cama, de parar de brigar um pouco com a minha irmã, que eu discutia muito com ela. Então, eu me lembro até, depois a minha avó falou para mim, que a minha mãe procurou a minha avó dizendo: mãe, não sei o que está acontecendo com o Bruno, ele mudou, está diferente o comportamento dele, né? Então, mudou porque... Mas para bom, né? Para melhor, sentido, né? A partir da experiência com Cristo, que a pessoa que faz uma experiência com Cristo, ela, de alguma forma, ela muda, né? O comportamento, né? Isso e aquilo, né? É verdade. Com certeza. É interessante isso, padre, porque esse dom do Espírito Santo que ele leva, o temor de Deus, né? O temor no sentido de você desabrochar uma paixão, um amor pelas coisas de Deus, e um respeito, você querer agradar a Deus e rejeitar a situação de pecado, né? Rejeitar o pecado. E isso é um processo, né? Aliás, isso que eu aconselho para os filhos, né? Que querem evangelizar os pais, que a melhor forma de evangelizar é a partir do testemunho. Eu nunca cheguei com a minha mãe, com a minha irmã, e falando ali, né, no ouvido, doutrinando e falando, né. Mas eu demonstrei mais assim no meu comportamento, né, do meu jeito, né. Sim. Então eu sempre evangelizei a minha família desse jeito, até porque eu não sou de falar muito. Eu era muito tímido, ainda sou hoje. Mas naquela época era mais ainda. Então não era muito de falar. Então eu não chegava com a minha mãe, com a minha família, dizendo: Cristo é isso aí, encher a cabeça dela, converta, muda, vai para o inferno. Nunca fui desse jeito. Eu penso que eu evangelizei dessa forma, mudando. Com as minhas lutas, claro, que não era um santo. Pisava na bola muitas vezes, mas mesmo diante disso, eu procurava testemunhar com a vida, né, a transformação que Cristo estava realizando na minha vida. Então eu aconselho muito isso nos relacionamentos, tanto dos filhos com os pais, nos casais. O melhor testemunho é com a vida, com a vida. A mudança, né? Padre, agora eu me recordei aqui, quebrar um pouquinho a sequência cronológica, né? Mas, Pedro, o padre pregou a homilia dele, eu acho que foi domingo agora, de Mateus, não foi? Conversão de Mateus. Isso, foi domingo agora. 10º domingo do tempo comum. Semana passada a gente gravou aqui com o padre Milton, e ele trouxe uma tela de um pintor renascentista, tal, Michelangelo Caravaggio, né? Padre Milton. Que retrata, forte abraço, padre Milton.
que retrata Conversão de Mateus. E logo na sequência seria o domingo que foi, né? E aí o senhor, fazendo a homilia, o senhor fez aquela reflexão sobre a misericórdia, Sim. mas também o chamado à conversão. Sim. E o quanto isso gera de debate, né? As pessoas... Quem defende a misericórdia plena, divina, aí chegam os outros e dizem, não, mas não é bem assim. Você precisa se converter. Tem que dizer, olha para Jesus. Foi o que ele disse, vai e não tornes a pecar. Aí os que defendem só a misericórdia olham para esse grupo e dizem, não, mas assim não pode. Aí fica essa dualidade, né? Eu vi ontem mesmo um outro padre muito famoso, né, com muitos seguidores, que é o padre Fábio de Mello, e ele fez uma reflexão sobre isso. Sim. E aí eu fui para os comentários já sabendo o que eu ia ver nos comentários, só para constatar, né? E aí as pessoas ou vão para um extremo ou vão para o outro. Ou é só misericórdia, ou é a doutrina, a olho por olho, né? Como as pessoas têm dificuldade, né, padre, às vezes de entender, né, essa dinâmica de Deus, né? Como é que o senhor poderia explicar melhor, tal qual o senhor explicou lá na homilia domingo? Não, o resumo que eu poderia fazer da homilia de domingo é que a misericórdia de Deus só tem sentido quando encontra um coração arrependido. O resumo seria esse, né? Que nem a parábola do filho pródigo, ou do pai da misericordioso, né? Do filho que voltou arrependido. Quando Deus encontra um coração arrependido, ele faz festa. Deus é muito sensível para os nossos pecados, ele vê, com certeza. Mas ele traz uma sensibilidade maior quando a gente tem a capacidade de se arrepender e procurar fazer diferente. Então, quando ele encontra um coração que está disposto a deixar o pecado, ele faz festa. Então, um pecador que se converte é motivo de festa, de alegria para Deus, né? Foi o que aconteceu com Levi, né? Ou então Mateus, né? Levi, né? Ele deixou sua vida de corrupção, né? E começou a seguir Cristo. Então, o sentido da misericórdia está aí, quando encontra o coração disposto a abandonar o pecado, né? Que em nenhum momento se perde a face da justiça. Deus está sendo justo, porque ele está vendo que você de fato se arrependeu, verdadeiramente. E no auge da sua justiça, ele sabe que ele não pode mais lhe dar uma chicotada porque você está arrependido, quer mudar de vida. Aí ele lhe acolhe dentro da misericórdia. Ou seja, a face da justiça e da misericórdia, elas caminham juntas. Isso mesmo, equilíbrio, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas querem justificar, né? Às vezes uma vida... Porque pelo menos eu me vejo dessa forma, nesses 8 anos de padre. A minha pregação é muito soteriológica, é uma palavra teológica, soteriológica, né? É uma pregação que fala muito sobre salvação. Sempre nas minhas homilias eu falo da salvação, da alma da pessoa. Eu me preocupo muito com isso. Então eu falo muito de céu, inferno e purgatório. Dai-me almas, né? Quando mexe na nossa salvação, eu acho que essa é a principal, não é preocupação, mas a intenção do sacerdote, médico das almas. Ele tem que levar a pessoa ao encontro com Cristo e à salvação. Eu me vejo dessa forma, eu falo muito nas minhas homilias sobre isso, céu, inferno, purgatório, que são temas bem novíssimos, né? Os últimos acontecimentos, derradeiros, escatologia. Né? Então hoje não se fala tanto mais, existe até um respeito humano, a palavra inferno, né? Mas, e fala mais, né, sobre a misericórdia, que não deixa de Deus ser misericórdia. Mas temos que encontrar um equilíbrio. Hoje em dia, muitas pessoas estão numa vida de pecado, porque falta para nós sacerdotes falar mais sobre o inferno, com todo o respeito. Não que nós vamos mandar todo mundo para o inferno, mas é preciso a gente saber que um dia nós seremos julgados. Né? Que um dia nós vamos passar por esse julgamento e Deus ele está sendo misericordioso agora conosco, muito misericordioso, tá sendo derramada misericórdia de maneira abundante. Não abuse, né? Mas vai lá no fim dos tempos, aí vai haver a justiça.
Mateus 27, né? Uhum. Exatamente. Mas o senhor é filho de peixe, peixinho né? Filho do Monsenhor Jonas, né? Eu costumo ir de acordo com o evangelho. Quando o evangelho fala de amor, eu vou ser amoroso. Pronto, aí vai. Quando o evangelho fala é mais firme, eu sou mais firme. Mas o Monsenhor Jonas, eu desconheço outro sacerdote no Brasil que fale tanto quanto ele falava. Não, eu acho que você falou também A segunda vinda que de a Jesus. minha pregação lembra um pouco do Padre José Augusto nesse sentido. Nessa escola. Porque o Padre José Augusto, ele... Escola joanina. Então. E o Padre Jonas também, ele falava bastante, né, sobre Joanina no no sentido de Jonas, não de João, né? Sim. O Padre Jonas demais. Ele não, é uma das características ele era um profeta nesse sentido, né? Uma das características, assim, que eu vejo nós, padres, né, da comunidade Canção Nova, é que a gente fala muito sobre os novíssimos, que esses temas, céu, inferno, purgatório, a gente busca muito essa realidade. Né? O padre... Fugiu o nome dele agora? O Altão? Padre... Adriano Zandoná? Não, o outro, que é mais forte. Roger Luiz. Padre Roger também fala muito, né? Então... Nessa temática, né? É isso aí. Padre, mas voltemos então para a sua cronologia, né? Da conversão aí. Sim. Aí o senhor disse que foram 3 anos ali no grupo de oração, foi isso? 3 anos. Jesus ali lhe fisgando e tal. Sim. E quando é que foi que o anzol pegou? Então, depois desse tempo de 3 anos, mais ou menos, as pessoas me viam muito na igreja. Eu era caça-vigília, estava nos encontros da renovação. E de tantas pessoas me verem na igreja, buscando ali, muitas delas chegavam comigo e falavam: olha, Bruno, tu já pensou em ser padre? Eu falava: eu não, Deus me livre. Eu falava mesmo: isso não é pra mim não, eu quero ter 3 filhos, casar, ter 3 filhos e ser veterinário. Só que uma outra pessoa chegava comigo e dizia a mesma coisa: padre, ou melhor, Bruno, você já pensou em ser padre? Eu digo: não fale isso não. Chegou um tempo que eu comecei meu Deus do céu, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira. Para completar, eu ia muito para as missas lá no centro da cidade, lá de Manaus. E muitas pessoas que nem me conheciam direito chegavam comigo e falavam: Bruno, você já pensou em ser padre? Você tem um jeito. Eu digo: jeito é uma coisa, agora vocação é outra. Eu não quero não, muito obrigado. Só que chegou um tempo que eu comecei a baixar as guardas. Eu tive uma certa resistência, mas depois eu fui, de tanta insistência de pessoas chegando, eu digo: meu Deus, será que Deus é isso mandando mesmo? os mensageiros lá. Eu disse: será que é isso mesmo? Eu falei: olha, Senhor, eu não quero não, eu quero casar, ter 3 filhos e ser veterinário. Mas se for isso a tua vontade, não tem, as pessoas têm que... Quem tem que saber sou eu mesmo, no meu coração, sim, né? Sim. Então, depois que eu abaixei as guardas, assim, que eu comecei a rezar mais um pouquinho em torno disso, depois de um tempo eu fui percebendo que era isso mesmo. Com muito custo, não foi de uma hora para outra, foi muito em oração, né? E na minha oração íntima com ele, eu falava: se foi isso mesmo, que o Senhor confirme de alguma forma, né? Primeiramente dentro do meu coração. Então é como eu comparo muito como um quebra-cabeça, né? Como um mosaico. No início não vai estar tudo claro, mas porque eu estou em oração com Deus a respeito daquilo, então eu penso que Ele vai me responder a partir da minha intimidade, da oração com Ele, né? Então, por exemplo, como um belo dia, eu fui para a igreja, no centro, e aí eu queria me confessar antes da missa, então fui procurar o padre. Aí o padre disse que não poderia me confessar. Mas enquanto isso ele pegou a túnica dele, a estola, e jogou na minha mão, né? E foi tomar água. Então eu olhei para aquela túnica, para aquela estola, fiquei ali. Não, é um sinal. Porque eu estava rezando. Então é uma pecinha do quebra-cabeça, do mosaico. Pronto, depois mais um tempo, né? Acontecia algo, por exemplo, ia para uma ordenação sacerdotal e do nada eu começava a chorar. Então, mais uma peça para o mosaico. E lá na frente, acontecia algo também, né? Que vinha de encontro com essa vocação. Era mais uma peça no mosaico, no quebra-cabeça. Até que chegou um ponto que ficou mais claro. Eu digo: não, realmente eu penso que é isso. É como se fosse assim. É como se tivesse uma criança dentro do meu coração, adormecida.
E todas as vezes que alguém chamava o nome dessa criança, ela despertava, ela chorava, ela se emocionava. Era assim que acontecia comigo. A confirmação mesmo foi um dia, já foi na Canção Nova, quando eu tive a certeza mesmo assim, não, é isso mesmo. Quando eu fui assistir aquele programa Gente de Fé, do Ricardo Sá, né, que ele fez o Gente de Fé, uma entrevista com o Padre Jonas, o Padre Jonas foi falando da história vocacional dele. Então ali, eu assistindo sozinho ali na sala em Queluz, né, interior de São Paulo, ali eu me acabei de chorar, eu digo, é isso mesmo. Mas o senhor já estava lá em Queluz? Já estava lá na Canção Nova? Não, essa segunda parte da confirmação mesmo, de discernimento, de ter aquilo ali. Aquela certeza, né? A certeza, ele não é isso mesmo, ano que vem eu pretendo entrar no seminário, já foi em Queluz, na Canção Nova. Entendi. Mas esse processo mesmo de descoberta, de abaixar as guardas, de ser um quebra-cabeça, já foi em Manaus. Entendi. Mas ali eu já tinha um desejo do sacerdócio. É engraçado, né? Porque muita gente acha que o chamado da vocação, especialmente o religioso, é papum, né? Tinha nem Paulo. Cai do cavalo, Saulo e fato vai, extraordinário, né? E muitas vezes é uma coisa que é construída ali, Isso, devagarzinho, a pequenos passos e tudo. Porque ao contrário de muitos irmãos no sacerdócio, que brincava de celebrar missa, né? Com bolacha maisena, não sei o que, eu não tive essa história, não. Pelo contrário, eu tive muita resistência. Depois, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Depois é que eu fui, né, abaixando as guardas, né, reconhecendo que era isso mesmo, né, e amém. Amém. Não, e é muito bom a gente ouvir, trazer sempre sacerdotes aqui. Se depender do Pedro e de mim, toda semana a gente tem um sacerdote aqui. Mas a gente ouvir esse processo de chamada, de vocação, de discernimento vocacional, é muito importante, exatamente por isso que o Pedro falou, porque muita gente, o jovem, acha que é alguma coisa assim extraordinário, né? E é muito edificante quando a gente vê, Sim, né? Cada chamado, a forma peculiar como se dá com cada uma das pessoas, né? Com o Padre Milton foi de uma forma, com o senhor foi de outra forma, mas todas de uma forma muito simples, né? De uma forma muito natural, ali no dia a dia, as coisas da vida. Esse exemplo que o senhor deu, isso é muito bom para que os jovens que assistem, né, tomem esse exemplo do quebra-cabeça, né, do mosaico, como o Pedro disse. Né? Mas você vai ali pegando as pistas. Né? Mas o fundamental nisso é a vida de oração. Exatamente. Porque você está ali diante do Santíssimo, do Sacrário. Né? Você reza colocando essa situação. Jesus, é isso mesmo? Que você tem que confirmar no meu coração, né? Eu não me sinto chamado, não. Eu quero isso, casar, ter 3 filhos, mas se for isso mesmo, fala de alguma forma. E aí ele escuta. A gente pensa que não escuta, escuta. E depois, com o tempo, ele fala por meio dos fatos, por meio das pessoas, da própria palavra de Deus. Então, Deus fala muito comigo pelo meio dos fatos. Né? Então eu fui juntando até que se tornou bem claro, mas tudo isso, o que é fundamental é a intimidade com Deus, é a vida de oração. Não se faz discernimento vocacional fora da oração, tem que ser na intimidade com Deus, na oração, porque ali ele escuta e ali ele vai encaminhando, conduzindo. Comigo eu vejo nitidamente isso. E quando o senhor chegou para sua família e disse, vou ingressar na Canção Nova, foi isso? Foi isso. A minha mãe, não, nenhum dos dois. Se opuseram? Não, nenhum dos dois acolheram. Foi, né? Aí o senhor conheceu a Canção Nova lá mesmo, em Manaus? Eu conheci a Canção Nova em Manaus, quando teve o encontro de inauguração da retransmissora da Canção Nova lá em Manaus. Foi o padre José Augusto e a irmã Maria Eunice. Sim. E como eu era da renovação, eu que ajudei a montar o palco, a organizar o encontro. Então ali que eu conheci a Canção Nova. No outro dia, né, eu já fui assistir, né, a TV Canção Nova, e é aí que eu tive o primeiro contato com a Canção Nova. Mas tem algo curioso, que quando, lembra que eu falei agora há pouco da minha avó que me levava para o grupo de oração? Sim, sim. Então, quando eu tinha por volta de meus 10 anos, ela me levava para esse grupo de oração, as senhorinhas, né, lá na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Só que nesse dia era um grupo de oração, né, normal. Só que no momento em que o pregador teria que entrar ali e fazer a pregação, não, elas colocaram uma televisão, né, ali na igreja,
um videocassete e quem É o pregava, novo. entendeu? Aí, Era o VHS. né? então, isso mesmo. E quem pregava era um senhorzinho de cabeça branca, o Padre Jonas, com 10 anos, né? Lá no grupo de oração, eu assistindo ali. Mas só que eu não sabia quem era o Padre Jonas, né? Depois, quando eu participei desse encontro da renovação, O senhor foi trazer que eu associei, a nossa, memória, né? esse senhorzinho de cabeça branca é o meu senhorzinho que há tantos anos atrás, quando a minha avó me levou para o grupo de oração, que eu ouvi uma pregação dele. Ele era o Padre Jonas, então, interessante. E hoje eu tô na Canção Nova, né? Legal, legal. Mas o que foi que lhe atraiu no carisma da Canção Nova? O que me atraiu é a busca pela santidade, uma vida coerente. Sim. Então, lá em Manaus, né, e também a vida carismática. Como lá em Manaus não havia tanta abertura para uma realidade carismática no seminário, né, tudo mais. E também por isso que eu optei também pela Canção Nova. Sim. Por essa vida carismática e também pela busca de santidade, pela coerência de vida. Isso me encantou, né? Que eu trago o desejo da santidade, quero ser santo. Então, quando eu acompanhava a Canção Nova, né, as pregações, eu via essa sede, desejo Sim. de querer ser de Deus, de ser santo, de não Por querer hoje ser mais ou não. menos, por hoje não. É. Isso mexia comigo, que eu queria isso. Eu me encontrei nisso, né, esse desejo pela santidade também. Ou Santos ou Nada. O Santos ou Nada. É. Isso que mais me chamou a atenção É. na Canção Nova, que eu comecei a fazer o caminho, né? Eu também, a primeira vez que eu ouvi falar em santidade, numa vida radical, castidade, foi assistindo a Canção Nova. Antes eu não tinha ouvido falar, eu já participava do grupo de jovens, mas essa forma de pregar, essa abordagem eu ainda não conhecia. E também me conquistou ali. Eu ficava ali Isso. muito tempo assistindo. Eu só assistia a Canção Nova quando eu conheci. Você falou aí do Padre Zé Augusto. Eu lembro que tinha um programa. Acho que ele está no meio de não é não. Nossa missão é evangelizar. Sim. Que era Que é as pregações, as pregações. né? Eu acompanhava, acordava 4 horas da manhã para acompanhar as Era pregações. reprise. Passava, era... Quando era para Zé Augusto, eu ficava até o fim. Márcio muito boas Mendes, as o Padre pregações, Jonas. Nossa, eu ficava assistindo do desejo ali da... Uhum. E aí, Bacana. do momento que o senhor ingressou na comunidade até entrar no seminário, foi quanto tempo? Foram 2 anos. Fez o discernimento Uhum. e aí já foi pro seminário. Olha só, não esquece, hein? Queremos o Atos na Arena Aleluia. Chave Pix aqui. Isso. Mas antes de falar disso, eu posso comentar uma coisa? Eu acho Só pode interessante. tudo aqui, pode falar o que o senhor Eu quiser. estava partilhando com eles, que hoje que eu não falo muito na missa, eu vou falar aqui. Sim. Essa é a sua oportunidade. No caminho vocacional, né? Sobre o meu caminho vocacional. Assim, a casa de missão mais próxima de Manaus era Palmas. Então eu fiz 2 anos de caminho vocacional. Para poder entrar na Canção Nova, né, a pessoa faz um caminho vocacional. No mínimo 2 anos. Tem pessoas que fazem 3, 4. Eu fiz 2 anos de caminho. Nem em Belém tinha. Como não tinha em Manaus nem em Belém, então a casa mais próxima de missão da Canção Nova era em Palmas. Então eu ia mais ou menos de 3 em 3 meses para Palmas fazer o encontro vocacional. Como tem aqui hoje em Fortaleza. Sim. E em todas as casas de missão da Canção Nova. Então, como naquele tempo era muito caro a passagem aérea, né, então eu não ia de avião, então eu fazia esse percurso para chegar até Palmas. Eu pegava o barco em Manaus até Belém, que durava 4 dias. Então eu viajava 4 dias de Manaus até Belém. Quando eu chegava em Belém... Batendo os carapanã na pedra. Isso. Quando eu chegava em Belém, eu pegava um ônibus... Aí viajava mais um dia para chegar em Palmas. Então viajava 5 dias. Para ir. Para voltar, era 1 dia de ônibus de Palmas até Belém e 5 dias de barco. Aumentava mais 1 dia porque era subindo o rio. Então viajava para ir 5 dias. Um mês era viajando. Então, para voltar, 6 dias. Então 11 dias só de viagem, né?
Mas também, nesse caminho vocacional aí, Dá você pra entra fazer. na comunidade na força do ódio já, né? Vai ser essa vocação sim, porque... Não, e pensa no... Tanto que eu já investi nisso aqui, meu amigo. Senhor Jonas, eu vou entrar. Não, e dá pra você fazer um discernimento, meu amigo. 11 dias viajando sozinho lá, Mas- só batendo, matando os carapanã. Muriçoca, carapanã. Mas aí é que tá. Que quando eu ia me senti como aquela cena do Titanic. Quando eu ia... Mas o barco não afundou, não, né? Afundou não. Graças a Deus. Bom, porque eu ia lá pra frente do barco. Proa. A proa, né? E eu olhava pra frente, era só água. Ah, Porto Alegre era só água, Aí, só água. Música do Padre Jonas. É. Aí eu tinha horas que eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nunca tinha saído de Manaus. Não conhecia mal Manaus, minha cidade. E não sei nem como que a minha mãe deixou eu vir fazer essa viagem. Nem Presidente tinha Figueiredo. 18 anos, né? Nem Presidente Figueiredo tinha ido. E de repente saí de Manaus fazer todo esse trajeto. E quando eu tava no barco, eu parava várias vezes. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu não entendo por que eu tô aqui. Sabe essa pergunta interior? Mas ao mesmo tempo que vinha o questionamento, o que eu tô fazendo aqui? Pela lógica humana, aquilo era impossível. Mas sabe que lá no meu coração, mas eu tô fazendo a vontade de Deus. E você tá ali, não, mas Deus está aqui. É uma coisa que a gente não consegue explicar. Quando vem de Deus, quando a vocação mesmo é essa, não tem explicação. Você sente, é uma inspiração. Sei lá, não sei nem explicar para vocês. Mas eu me via pela lógica humana, o que eu estou fazendo aqui? Mas interiormente, não, mas o caminho é esse. Eu sinto que Deus está aqui, eu estou no caminho certo. Mesmo sem entender nada, mesmo sem saber onde vai dar tudo isso. É um ato de fé, né? Mas é um ato de fé. Eu creio que Deus está aqui. Eu estou sendo levado por Deus. Porque humanamente, eu não sei nem como eu tive coragem de deixar tudo para estar aqui. Mas eu vejo que é coisa de Deus, que é Deus me conduzindo. Isso é muito interessante. Então a vocação, por mais que a gente tente explicar o que é vocação, na verdade a gente não vai conseguir explicar o que é vocação. Porque é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa de Deus que é inexplicável, é a experiência da pessoa com Deus. Por mais que a gente tente colocar uma vocação assim, coisa matemática, né? Racionalizar, mas não é, né? É uma condução de Deus, você se sente conduzido, sei lá, uma inspiração, é uma coisa assim que não entra na cabeça, mas ao mesmo tempo você sabe, não é aquilo mesmo. Existe uma loucura em toda vocação. Uma doideira, entende? Você que nos acompanha, né? Não leve a mal não, mas em toda vocação é uma loucura. Quando eu fazia tudo aquilo, era loucura. Nossa, precisando de vocações ali em Manaus, de padres ali em Manaus, mas Deus me levava. Muitas pessoas, quando eu falava, eu pretendo, né, busco, na verdade, o sacerdócio, muitas pessoas olhavam para mim, isso é besteira, isso é doido, isso é loucura. Por que você quer ir para Canção Nova lá em São Paulo, uma vez que precisa tanto de vocações aqui em Manaus, aqui na Amazônia, por que você quer ir para lá? De alguma forma elas tinham razão. Sim. Mas só que não é questão de... Racionalmente falando, era lógico. Mas só que aí eu via, não, mas o meu lugar é ali, é questão de carisma. Eu vejo que eu trago esse carisma dentro do meu coração. E outra coisa interessante, que ali eu já vivi os meus 100%. Projeto Demi Almas. Por causa que eu era pobre, né? Minha família pobre. Então, muitas vezes, quando chegava a resposta... Por exemplo, eu fui fazer um encontro. Quando chegava em casa, vinha a resposta se eu ia ou não para o próximo encontro. Quando chegava a resposta que eu ia, eu já ficava assim tenso. E aí, as minhas passagens? Como é que eu vou conseguir? Então, eu ia pedir ajuda. Por exemplo, eu tive 2 trabalhos nesse tempo de caminho vocacional. Eu fui demitido dos 2. Por que dos 2? Como é que eu ia chegar pro patrão? Meu primeiro trabalho foi numa escola particular. Doutor, me deu uma folguinha aí. Então, deu uma folguinha de 20 dias. Mas eu me lembro que eu cheguei com ele, seu Fabico. Fabico é o seguinte... Você conhece o Padre Jonas? Não. O senhor é católico? Não. Sabe o que é Canção Nova? Não. Pois é. Não adianta nem pedir, então. Eu quero fazer um caminho vocacional. Isso. Quantos dias? Seu Fabico, uns 20 dias. Então, não entendia, não compreendia. Então, eu fui demitido. Para o mundo é loucura. Para poder fazer o caminho vocacional, Canção Nova. Né? Então, é nesse sentido. Então, muitas vezes, eu ia pedir mesmo.
Eu ia nas casas de advocacia, porque na minha cabeça eu vou onde tem ali, sei lá, os lugares onde algumas pessoas podem me ajudar. Eu chegava e explicava, olha, eu estou fazendo caminho vocacional, desejo de ser padre, tem como me ajudar na minha passagem? Levei muitos nãos na cara, ia para a frente das igrejas pedir, e muitas pessoas me davam R$5, R$12, R$3, e assim eu ia juntando o dinheiro para comprar passagem de barco, de ônibus, de ida e de volta para o caminho vocacional. Então, por isso que eu digo também, é nesse sentido de loucura, né? Mais uma loucura que você sabe que na verdade é condução de Deus, né? É interessante, eu ia bater nas portas e pedir E também a Sem força dúvida. de uma decisão, né? Era aquilo que você queria, era aquilo que você ia fazer acontecer, né? Acho que falta muito esse brio, né, nos jovens hoje, né? Querer tudo muito confortável, tudo muito ok, aí na primeira coisa, vamos deixar pra lá. Será que é isso Justamente, mesmo? O senhor não tá me ajudando? Aí quando você vai olhar, São Francisco de Assis, né? Falava que no dia que ele não era perseguido, humilhado, escorraçado, ele falava, Senhor, esqueceste de mim. Fora que tem outros pormenores, outros detalhes aí também. Se eu for falar tudo, já vai acabar o programa aí, né? Não, ainda tem 2 horas aqui pra gente. Oxe. Mas, padre, esse seu testemunho é muito edificante, porque foge do padrão que muita gente acha ou que fica sonhando, né? Aquela expectativa e tudo muito gourmetizado hoje em dia, né? Muito fácil. E não desmerecendo a vocação de outros tantos, mas isso dá um sabor a mais, né? Uhum. Esse processo todo que o senhor passou, Isso né? Essa fé que o senhor teve de se lançar, né? E reconhecer que esses questionamentos faz parte também do processo de discernimento vocacional, né? E não querer podar esses questionamentos, né? Mas sim que esses questionamentos, o que é que eu estou fazendo aqui? Aprofundar e amadurecer isso, né? Para exatamente a vocação ela ser mais sólida. E cada também um outro parênteses é que o Senhor, Deus lhe chamava. Sim. Entretanto, muita gente acha, Deus me chamou, mas tá tudo resolvido. Ele vai abrir os caminhos e A pronto, providência divina vai dar tudo certo. É. E que muitas vezes não é como as pessoas pensam. Não é que ele não abriu os caminhos, ele abriu os caminhos. Mediante a sua própria atitude. Faça um pouquinho também, né? Isso, dá um passo, né? Como a famosa frase, dá um passo que Deus põe o chão, coloca o chão, né? Maravilha. Mas acho que cada um tem uma história. Cada um tem uma história e por isso é rica, é uma bênção, é uma graça. Aí o senhor chegou lá em São Paulo, sentado lá nas fileiras, os candidatos a padre, aí do seu lado tinha um lourinho lá de São Paulo, veio no ar-condicionado. E o senhor, rapaz, tem que comer muito pirão. Eu fui lá, eu vim lá de Manaus, eu viajava até Palmas. Pronto, mas aí retornando lá a pergunta, não esqueci não. Vamos lá. Então, mesmo que a pessoa ela entre na Canção Nova com desejo de ser padre, de trilhar um caminho, um sacerdócio, ela tem que fazer os 2 anos formativos, que é o pré-discipulado e o discipulado. Aí, nesses 2 anos, ela é acompanhada, né, para discernir melhor se realmente ela é vocacional do seminário. Se no final do 2º ano do discipulado ela vê, não, é isso mesmo, aí no 3º ano ela entra no seminário. Foi esse processo que eu fiz. Era o diácono, Nelsinho? Não, quem foi a minha mestra foi a Verinha e a Ritinha. Sim. O diácono Nelsinho, ele acompanha, né? Também acompanha, mas ele passou um bom tempo, né, no discipulado. Sim. Como mestre, né, de discípulos. Sim. E aí, ao final desses 2 anos... Ingressa no seminário. Faz o discernimento e ingressa. Isso. Quanto tempo, padre? Dura o tempo das 2 faculdades? Filosofia e teologia. No meu tempo, eu fiz 2 anos de filosofia e 4 de teologia. 6 anos. Mas hoje em dia já são 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Certo. Hoje em dia já lá na faculdade Canção Nova, né? Ou não? Isso. Na própria faculdade. Né? Tanto a filosofia como teologia é lá na faculdade Canção Nova em Cachoeira Paulista. E no seu tempo era onde? No meu tempo eu fiz a filosofia em Cachoeira Paulista, no Instituto Canção Nova. E a teologia eu fiz em Taubaté, na faculdade dos Deunianos. Sim. Conventinho, como é chamado. Lá onde o
Padre Zezinho Sim, dava aula, né? Padre Joãozinho foi meu professor. Sim. Na verdade, eu fiz 1 ano lá em Taubaté de teologia. Nos outros 3 anos de teologia, abriu a faculdade Canção Nova em Cachoeira. Você Aí foi eu pra lá. fui pra lá. Sim. Aí eu terminei na faculdade Canção Nova lá. Aí tive outros professores lá, né? Dentre eles, Padre Paulo Ricardo. Foi. Que honra, né? Aham. O senhor foi ordenado por qual bispo? Dom Alberto? Eu peguei a transição de Dom Beni dos Santos para Dom João Inácio Miller. Então, Dom Beni me ordenou diácono e depois o Dom João Inácio tomou posse da diocese e me ordenou sacerdote. A diocese lá é de Lorena. né? Todos os padres da Canção Nova são encardinados da diocese de Lorena. Né? Sim. Eu fui numa turma de 9 Sim. que ordenaram Padre, em 2014. Mudando um pouco a pro da conversa. O Monsenhor Jonas faleceu agora recentemente, né? Assim, podemos considerar que é bem recente ainda. Foi dia 12, segunda-feira, né? Fez 6 meses do falecimento dele. Exatamente. Dezembro foi? Foi dia 12 de dezembro 12 ele de faleceu. Como foi pra comunidade, né? Todo esse acontecimento. Aham. Em geral. Na comunidade a gente sempre tem uma frase. É um tempo novo, né? Tudo é definido, mas nada é definitivo. Sempre é um tempo novo. Mas de fato essa frase se encaixa assim, muito bem agora. Um tempo novo. E novo mesmo, com o falecimento do Monsenhor Jonas Abib, né? Literalmente, né? Então, um tempo novo. Mas a morte dele, né, nos levou a refletir bastante, a meditar, a ruminar o que é um tempo novo, né? Então, ainda está ruminando até agora, né? Apesar de ter sido eleito o novo presidente, né, da Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, o conselho se reuniu, já foi eleito, mas é um tempo novo agora nesse sentido, né? Para todos nós. Apesar do, digamos assim, entre aspas, o preparo, porque foi uma morte natural, ou seja, o Padre Jonas já estava uma idade já avançada, já vinha com problemas de questões de saúde, né? Então, digamos que já é uma questão que a comunidade já vai ali meio que se preparando, né? Isso, não foi tão repentino, não né? foi tão repentino. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um novo, né? E a figura do fundador, né? Mas que bom que o Monsenhor Jonas, ele soube ali formar os líderes, soube formar seus filhos, né? Como é que foi o contato que o senhor teve com ele? Então, Padre Jonas, eu tive muito contato com ele no sentido nas missas. Porque assim, aconteceu o tríduo, principalmente na Semana Santa, aconteceu o tríduo pascal lá no centro de evangelização, que hoje é no santuário, né? Tríduo, né? Quinta, sexta e sábado. E tinha o tríduo pascal do Padre Jonas também, que ele celebrava numa capelinha particular dele, lá particular, né? Na Capela Santos Anjos. Aí só algumas pessoas ali. E eu tive a graça de, durante 3 anos, né, ajudar. Eram 2 seminaristas que ajudavam a Semana Santa do Padre Jonas. Durante 3 anos seguidos foi eu e o Renan, o Padre Renan Félix, né? E ali eu tinha muito contato com ele, né? De servir nas missas, de ficar no turíbulo, né? Eu tive contato com ele em relação à liturgia, né? E almoçar também no domingo de Páscoa. Quem ajudava na Semana Santa, ele chamava para ir no domingo de Páscoa. Então ele me atendeu algumas vezes também, um tempo do pré-discipulado, discipulado, né? Ele atendia no tempo que ele atendia todos ainda, dos que entravam na Canção Nova. Tive essa graça de ser atendido por ele 2 vezes, não 3 vezes, né? Mas muito bom esse contato com ele, né? Eu tive a graça de ter o contato com meu pai fundador, né? Exatamente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? A Canção Nova completou 40 anos, não foi isso? Fez 40, né? 40 anos. Não, vai fazer 45 esse ano. Vai fazer 45 45. esse ano. Tá? É porque primeiro veio a comunidade e depois é porque eu confundi os aniversários. Acho que 40 anos é o tempo ou é da TV ou da rádio. Da rádio. Mas a Canção Nova tem 45 esse ano. Mas os estatutos já aprovados, né? Já. E uma das maiores comunidades de leigos do mundo, né? Isso, padre.
o estatuto, o nosso diretório também. Tudo aprovado, né? Hoje o senhor sabe quantos sacerdotes são da Canção Nova? Tá entre 60 e 70. Não tenho o número exato, mas é entre 60 e 70. Sim. E é bom também para a gente quebrar aquela história que o carisma da Canção Nova é meios de comunicação apenas, e se você entrar na Canção Nova você vai ter que passar pelos meios de comunicação. Não necessariamente, né, padre? Não. Os meios de comunicação, eu já disse, são meios. Exato. O principal meio, digamos assim, de evangelização da Canção Nova são, né, a TV, rádio, internet, mas é um meio e não um fim. O nosso fim é, como diz a definição, né, é levar o encontro pessoal na força do poder do Espírito. Essa é a definição, digamos assim, do carisma Canção Nova. Levar o encontro pessoal com Cristo de forma renovada no poder do Espírito Santo. Agora, seja pelo rádio, pela internet, pela televisão ou no tu-a-tu, né? Mas essa é o que a Canção Nova leva. Padre, agora o legado do Monsieur Jonas é assim de uma grandeza que não tem tamanho, né? Ele foi o precursor da renovação carismática aqui no Brasil, disseminou, né? Sim. Deu origem aos grandes eventos de evangelização, né? Lotando estádios, né? Foi responsável por inaugurar. A Canção Nova foi a primeira TV católica ou uma das primeiras? Acho que foi uma das primeiras. Certamente uma das primeiras. A primeira não sei qual foi, mas revolucionou também, né, a forma de evangelizar, né, gravando as fitinhas cassete que ele fazia. Né? Tem um padre Delton, ele fez um comentário sobre no velório, né, do padre Jonas, e uma das coisas que ele disse foi a seguinte: o padre Jonas é um patriarca das novas comunidades. Não é à toa que todas as novas comunidades que vieram depois iam pedir a bênção ao Padre Jonas, né? Então, a gente viu isso no próprio velório do Padre Jonas, vários fundadores, novas comunidades. Então, de fato, ele era um patriarca, né, das novas comunidades, também da renovação carismática. Eu fui agora, no domingo retrasado, no congresso das novas comunidades aqui do Nordeste 1. E lá eu celebrei a missa de encerramento do congresso, e ali na homilia eu comentei que todas as vezes que o Padre Jonas vinha aqui, em Fortaleza, ele dizia que aqui seria um celeiro de vocações, de novas comunidades. Mais uma profecia que se realizou, né? E eu falei diante de todos: agora eu estou contemplando a profecia do Padre Jonas, que eram várias novas comunidades. De fato, Fortaleza e região o Brasil, na verdade, é um celeiro de novas comunidades, né? Então, morre o profeta, mas não morre a profecia. A profecia jamais morre, né? Então, eu comentava isso com eles, né? Um patriarca das novas comunidades, né? Um pai espiritual. Isso ficou bem claro, né? Lá no velório dele, né? Tantas pessoas que foram. É um pai espiritual, né? Pai. Sem dúvida alguma. Tanto das novas comunidades, a renovação carismática católica, respeito, carinho, né? E grandes padres passaram lá, né? Você para pensar aí, o tanto de padre que a gente pode falar que passou lá. Padre Fábio de Mello, Padre Paulo Ricardo pregava lá também, Padre Léo. Sim, não, gigante. Vários padres, instituições religiosas se alimentaram ali da Canção Nova. Né? E realizam seus encontros lá, a Obra de Maria, o próprio padre Reginaldo Manzotti, quando ainda não tinha a TV dele, né? Fazia encontro lá, porque a Canção Nova, eu sempre vi a Canção Nova assim, também muito de portas abertas, né? Para receber toda a igreja, todos os carismas, as expressões da igreja. Isso tinha até encontro vicentino, tinha um acampamento. Isso, eu não me recordo exatamente o nome. Canção Nova sertaneja, né, que pega muito o interior de São Paulo, aquela religiosidade bem sertaneja ali, né, do interior de São Paulo. Então a Canção Nova ela deu muita voz à Igreja do Brasil, né? Verdade. Isso é muito importante. Hoje, padre, o senhor está com quantos anos de sacerdócio? 8 anos. 8 anos? Novinho. Eu tenho 38 anos de idade, fui ordenado com 30. Joia.
Padre, o que a gente sempre pergunta para os sacerdotes que vêm aqui conversar com a gente? O que é que lhe encanta mais no sacerdócio? O que me encanta mais no sacerdócio, que eu posso partilhar, é esse em persona Christi, né? Ser a pessoa de Cristo ali, né? Em persona Christi, como eu vou explicar? O respeito, né, que as pessoas têm pelos padres. Porque eu sei quando as pessoas elas vão buscar ali a pessoa do padre, o padre Bruno. Não sei, eu vou explicar melhor a partir de um exemplo com o Papa Emérito Bento XVI. Uma vez perguntaram para ele: Papa, como é que o senhor se sente, as pessoas lhe aplaudindo, né, lhe acolhendo com aplausos, com elogios, e isso, pede a bênção e beija? Ele falou: eu acho com muita naturalidade, porque eu sei que as pessoas estão buscando não a mim propriamente, mas aquilo que eu represento, que eu sou, né? Então por isso que eu ajo com muita naturalidade, com humildade. Ele falava, né? Para mim o Papa Bento é um grande exemplo de humildade, né? Eu vejo isso também, né? Esse carinho das pessoas, né? Não propriamente para mim, Bruno, mas por aquilo que eu represento, que eu sou em persona Christi, né? Esse respeito, esse carinho que as pessoas têm pelos padres, né? Apesar de tudo, né? Mas eu vejo isso e ajo com naturalidade também, né? E viver em comunidade tem os seus desafios, mas suas alegrias, com certeza, né? Com certeza. Não é um caminho de santificação, Santificação, né? É isso. É um caminho de santificação, de santidade. Porque ali no convívio, né? Para nós de comunidade, a gente precisa entender que o nosso caminho de santidade passa pela vida fraterna, passa pela vida comunitária, né? Esse é um caminho de santificação, passa por isso. É uma via, né? É uma via. Então, quanto mais eu me lanço na vida comunitária, mais vem à tona os meus limites, né? Minhas limitações, minhas mazelas, mas é a partir disso também que Deus vai trabalhando, Deus vai me formando, lapidando, né? Me santificando. Então, é uma grande via de santificação, a vida comunitária. Mas é uma beleza, é uma graça, é uma bênção de atuar há 18 anos na vida comunitária, como você falou, né? É um desafio. De repente você sai de Manaus, entra na Canção Nova, morar com umas 60 pessoas, cada uma de um lugar diferente, com costume diferente, de um jeito diferente, né? Um exemplo que eu vejo que é um caminho de santificação, de maturidade, é que eu era muito tímido. Então, nesse lançar na vida fraterna, na Canção Nova, né, se abandonar, eu fui, graças a Deus, superando cada vez mais essa timidez. Aliás, foi uma coisa engraçada, né? E quando eu fui falar pro meu pai que eu queria ser padre, a primeira coisa que ele falou foi assim: mas Bruno, tu não fala. Como é que tu quer ser padre? Tu não fala, até calado. O padre vai ter que pegar o microfone, fazer o sermão, fazer isso e aquilo, mas tu não fala, como é que tu quer ser padre? Aí eu falei assim: papai, você tem razão. Eu sou muito tímido, sou muito calado, mas... Mas Moisés era gago, né, Pedro? Moisés era gago. Aí eu falei: mas eu vejo que essa é a minha vocação. Mas ele tinha razão, porque eu era muito tímido. A minha professora de crisma dizia que eu entrava mudo e saía calado. Mas o senhor e com razão. O senhor prega muito bem nas homilias, né? Com razão, porque... Se alguém estiver querendo cochilar na igreja, aí o senhor dá uma intensidade ali que todo mundo acorda. Mas aí quando eu entrei no grupo de oração, grupo de jovens, fui perdendo mais essa timidez. Mas quando eu me lancei mais aí na vida comunitária, na Canção Nova, eu fui dando, né, um ganho. Até em relação às meninas. Eu era tão tímido que eu não conseguia olhar para as meninas, conversar com elas. E na Canção Nova eu aprendi a viver a sadia convivência, né? Homens e mulheres vivendo na sadia convivência. O Jonas falava muito disso, isso, então. Né? Então ali, né, eu fui sendo, né, lapidado, né? Eu comecei a me soltar mais, a perder mais a timidez, a aprender a olhar nos olhos das meninas, a conversar com elas. Isso me ajudou até no meu discernimento, mais ainda ao sacerdócio. Né? Quanto mais eu me lançava na vida fraterna, sadia convivência, mais Deus ia confirmando no meu coração essa vocação ao sacerdócio, né?
Isso é uma riqueza, então, né? Para a Canção Nova, ainda Verdade. mais, né? A vida comunitária. Que ali você vai crescendo como pessoa, espiritualmente, dentro do carisma. Então é uma bênção a vida comunitária. Tá ótimo. Pedro, mais alguma pergunta aí pro padre? Não, Pra só gente queria encerrar? pedir uma última mensagem, sua bênção, pra gente encerrar o episódio. Então, para mim, foi uma alegria estar aqui com vocês. Atos Podcast. Vem dos Atos dos Apóstolos. Estamos aqui nessa missão, né? Amém. Que vocês continuem, então, como nos Atos dos Apóstolos, né, anunciar Cristo no poder do Espírito, né, com ousadia, com parresia. E que estamos juntos na evangelização. E muito feliz de estar aqui com vocês. Né, como disse no início, né? Passou um ano, né? Agora que eu vim. Sou meio acanhado, meio tímido. A gente não desiste não, padre. Mas quem me vê ali nas missas, eu fico nervoso até hoje. Eu não sou... Tudo que eu falo na homilia não é assim, na hora não, que vem. Eu não sou tipo padre desenrolado, digamos, que tem padre que pega ali o evangelho e fala bem com a propriedade. Eu já não sou assim. Eu tenho que ver, sentar, ler, reler, ver. Eu rezo, eu preparo. Tudo que eu falo ali é preparado antes, né? Na oração, na intimidade, né? Então é nesse sentido também, né? Então eu fico nervoso, como fiquei aqui também, não vou negar. Mas nem pareceu, nem pareceu. Perdão qualquer coisa, mas estamos juntos aí na evangelização. Padre, então, por favor, nos dê a bênção aí, dê a bênção para todo o povo da família Canção Nova, os nossos seguidores, né? E para essa bênção frutificar cada vez mais aqui para nós, nossa missão. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Ó, pessoal, vamos deixar aqui o Instagram do Padre Bruno, né? Sim. Padre Bruno Coelho. É só PE? É abreviado? Não, é Padre mesmo. PA. Padre Bruno Coelho. Tem um underlinezinho ou é tudo junto? Tudo junto. Padre Bruno Coelho, CN. CN de Canção Nova, tá certo? Então deixa o seu like, que esse episódio foi muito bom. Esse testemunho do Padre Bruno, excelente. Vai edificar muito a sua vida e com certeza vai edificar a vida dos seus amigos e familiares. Então compartilha. Aperta o botãozinho aí, ó, antes de você encerrar. Aperta o botão de compartilhar e manda nos seus grupos, não é isso, Pedro? Exatamente. Não deixe de se inscrever também, estamos muito pertinho. Acho que com o Padre Bruno a gente vai bater a meta de 1.000 inscritos. Chegar a 1.000 inscritos. Ajuda a gente, gente. Vai lá, vai lá. É só apertar o botãozinho aí de se inscrever, não é isso, Padre? E siga a Canção Nova, se você não conhece ainda, que eu acho difícil, né? Mas a gente também vai deixar os links aqui. É isso, Pedrão. Exatamente. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau.